Espírito é a habilidade, é o revestimento de poder que nos habilita a falarmos em outras línguas. Mas a pessoa só pode receber o revestimento de poder, o batismo do Espírito, se antes essa pessoa tiver já o quê? Recebido o batismo no Espírito. Tiver dentro do seu coração recebido o quê? O Espírito Santo. Vamos para Atos capítulo 10 agora, que eu vou concluir com esse relato que eu fiz do que aconteceu na casa de Cornélio. Aí diz bem assim, versículo 44 em diante, Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, aconteceu o que, irmãos? O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam o que, irmãos? A mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse também derramado sobre os gentios. Olhem para cá agora. Olhem para cá, eu sei que vocês estão curiosos para ler o próximo versículo. Olhem para cá. Como eles puderam mensurar que o Espírito Santo havia sido dado para os gentios? Porque se o batismo no Espírito é algo só entre você e quem? E Deus. Se ser batizado no Espírito Santo é uma experiência somente entre você e quem? E Deus. Como então eles puderam dizer? Eu posso, o irmão Cláudio aceitou Jesus, aceitei todo o coração. Oh, que bênção, irmão Cláudio. Que bênção que o Espírito Santo de Deus agora habita em você, que você recebeu o dom do Espírito em você. Como eu posso mensurar isso? Como eu posso? Aí o versículo diz, porque é uma experiência pessoal, mas o versículo diz o quê? O que é que diz aqui o próximo versículo agora, irmãos? Agora pode ler comigo. Aí ele diz bem assim, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Diga comigo, falando em línguas e exaltando a Deus. Então, de repente, eles creram, o Espírito Santo entrou neles, eles receberam o batismo de quê? Do Espírito, no Espírito, e agora eles recebem o quê? O revestimento de poder e começam a falar o quê? Em outras línguas. Mas, algumas pessoas dizem bem assim, não, essas línguas estranhas são idiomas. As línguas estranhas são idiomas. E que sentido faria aqui, nesse contexto, idiomas aqui? Que sentido? Cornélio, então, romano. Pedro, judeu. Lógico, Cornélio, possivelmente, ele falava o grego, que era a língua dos romanos. O grego, e para falar o hebraico, que era a língua dos judeus, talvez fosse mais difícil. Pedro possivelmente falava o grego, porque nasceu naquela época com o grego dominando, o idioma dominando o mundo. Então, logicamente, Pedro falava o grego e também falava o hebraico, a língua do povo hebreu, ou o aramaico, que era o que Jesus falava. Então, aqui não se encaixa, porque diz assim, que eles falavam em línguas e faziam outra coisa, diz assim, engrandeciam a quem? A Deus. Então, quando eles falavam em línguas, não eram idiomas, eles falavam o quê? As línguas estranhas. Agora, quando eles engrandeciam a Deus, eles engrandeciam no seu próprio o quê? Idioma. Tipo, eu falando em português, louvado seja o Senhor, Tu és maravilhoso, se derramaste sobre nós, que presença maravilhosa. Oh, xarabacantalabrabachá, oh, racantalabrambachô, oh, racantalabrambachá. Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor nos visitou, o Senhor nos tocou, nos resgatou, o Senhor nos ama, nós também somos do Senhor, recebemos salvação. Oh, racantalabrambachá. Era assim. Ele estava falando com o idioma, engrandecendo a quem? A Deus, e falando em outras línguas. Amém? Diga, que bênção, que atmosfera gloriosa e maravilhosa
estava ali. Foi algo tão impactante que os discípulos que estavam com Pedro disseram bem assim, olha o que eles disseram. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam, que irmãos, batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Receberam como nós. E Pedro recebeu como? Como é que Pedro recebeu? Recebeu das duas formas. Pedro recebeu o quê? O batismo no Espírito e o batismo do Espírito. Pedro recebeu tanto o Espírito Santo dentro dele, quanto o quê? Fluindo de dentro dele, como o quê? Como rios, falando em línguas. Então Pedro falou, como podemos recusar? Não. Então ordenou que fossem batizados em nome de quem? De Jesus. Ou seja, agora recebendo o batismo nas águas. Vamos pode dizer amém? Diga, temos os 3 batismos aqui. O batismo no Espírito, do Espírito e o batismo nas águas. Então ordenou, pode batizá-los. Porque para eles, irmãos, era aquela coisa assim, mas nós vamos batizar um gentil vai se tornar um cristão, mas como a gente não vai batizar ele, se ele recebeu o Espírito Santo como nós? Como? Como nós vamos negar a água a quem Deus não negou o quê? O Espírito. Vamos batizá-los nas águas. E assim, pela primeira vez, um gentio foi o quê, irmãos? Batizado, recebendo de fato a experiência de quê? Do Espírito Santo através dos apóstolos. Agora, abra comigo Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse o quê? Foi-me dada todo o que, irmãos? A autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o que, amados? Discípulos de todas as nações, batizando-as em nome de quem? E do Espírito Santo. Vão e façam discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo aqui é qual batismo que Mateus se refere? Qual é o batismo agora aqui? Vão e façam discípulos, o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele então disse, vão e façam discípulos, batizando. Ou seja, essa ordem aqui era para que eles fossem, pregassem a palavra. E disse bem assim, façam discípulos. Ou seja, primeiro, tornar aquela pessoa um seguidor de quem? De Jesus. É isso que fazer um discípulo, não é? Tornar aquela pessoa um seguidor de quem? De Jesus. E depois que torna essa pessoa um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, aí ele diz, você batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, o batismo nas águas somos nós quem realizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito e do Espírito não somos nós. Então eu não batizo ninguém no Espírito. O que eu posso fazer é impor as minhas mãos para que a pessoa receba o quê? O batismo do Espírito, a capacidade para falar em outras línguas, que são experiências distintas de quê? Da salvação. Uma é o batismo no Espírito e outro do Espírito. Agora, os discípulos. Quando foi que os discípulos receberam o batismo no Espírito e não o batismo do Espírito? Quando? Quando eles receberam o batismo no Espírito? João capítulo 20.
versículo 22. Veja comigo. João 20, 22. João capítulo 20, versículo 22. Veja o versículo 21 e o 22, claro. Novamente Jesus disse: Pai, seja com quem? Com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu faço o que, irmãos? Eu os envio. E com isso, fez o que, irmãos? Soprou sobre eles e disse o que, amados? Recebam o Espírito Santo. Diga aleluia. Ele diz: recebam o que? O Espírito Santo. Então, nesta ocasião, os discípulos receberam o que? O batismo no Espírito. Até então, eles caminhavam com Jesus, mas eles não podiam ter o Espírito Santo dentro deles, porque Jesus havia dito em João 16 e João 14, eu não posso mandar o Espírito para vocês antes que eu possa o quê? Ir ao Pai. Quando eu for, eu enviarei o quê? O Espírito. Então, quando ele morre, ressuscita, e aqui é pós-ressurreição, ele diz agora: recebam o quê? O Espírito, e soprou sobre eles. E eles então receberam o quê? O Espírito. Agora, faltava receber o quê? Se eles receberam o batismo no Espírito, faltava receber o quê agora? O batismo do Espírito. Lucas capítulo 24, vamos comigo. Lucas 24. Todos encontraram? Lucas 24, 49. Eu faço o que, irmãos? Eu envio a vocês o que, amados? A promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até o que, irmãos? Até receber o que? O revestimento de poder. Por quê? Ele estava prometendo aqui que eles receberiam o Espírito Santo, ou eles receberiam o batismo do Espírito, que é o revestimento de poder. Então ele promete aqui: receberão o quê? O revestimento de poder. Ou seja, eles já tinham recebido o Espírito, agora faltava o revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Todos encontraram? Está escrito. Vamos ler o versículo 4. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Qual foi a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de quem? Do meu Pai, da qual falei a quem? A vocês. Ele não tinha dito isso? No capítulo 24 de Lucas 49, ele disse: no qual falei para vocês. Ele só faltou aqui dizer a referência, que eu falei para vocês, ali agora há pouco, e Lucas registrou, né, tal. Ele disse: eu falei a vocês, pois João batizou com o quê? Com água. Não foi isso que João disse: eu batizo com o quê? Com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu, que batizará em quê? No Espírito Santo e com fogo. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito, ou receberão o batismo do Espírito. Dentro de poucos dias, vocês receberão. Aí, pessoas pensam bem assim: ah, pastor, você já recebeu, irmãos, o batismo do Espírito? Você já fala em línguas? Não, por que não? Porque eu estou esperando. E por que você está esperando? Porque a Bíblia diz que eu tenho que esperar. Eu digo: não, você não tem que esperar, você tem que crer. Não, mas a palavra diz que eu tenho que esperar. Não, se você tiver que esperar, compre uma passagem e vai esperar em Jerusalém. Porque ele disse: não saia de Jerusalém, espere lá.
Especificamente, eles tinham que esperar onde? Em Jerusalém, mas nós não temos que esperar, porque em Marcos 16, ele diz: e esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome falarão novas línguas. Então você não tem que esperar, você tem que crer. Crer que você já recebeu o batismo no Espírito, que ele já está em você, e isso já lhe potencializa a falar em outras línguas. O que você tem que fazer agora é crer. E aí ele disse bem assim: serão batizados. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o que, amados? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga assim, diga: o Espírito Santo descer sobre. Ele não disse: receberão esse poder quando o Espírito Santo entrar em vocês, porque ele já estava neles. Agora, aquilo que estava neles precisava vir o quê? Sobre eles. Exatamente como João 7 disse, se referindo ao Espírito, que fluiria deles como o quê? Como rios. Como rios, ia sair dentro deles. Então eles tinham que agora esperar em oração até que o Espírito Santo viesse o quê? Sobre eles. Não dentro deles, porque já estava, mas que viesse o quê? Sobre eles. Agora vamos para Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito, que irmãos? Muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam o quê? Assentados. E viram o que parecia, o que, amados? Línguas de fogo. Línguas de fogo, diga glória a Deus. O que parecia línguas de fogo. Aleluias. Que se separaram e pousaram sobre, diga comigo, sobre. E todos ficaram, que irmãos? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Cheios do Espírito. E começaram a falar em outras línguas. Então, eles já haviam recebido o quê? O Espírito Santo. Estava faltando só esse start agora, que era falar em outras línguas. Os irmãos entenderam? Entenderam bem? O batismo no Espírito e o batismo do Espírito. Então, quem é que pode dizer que já recebeu o batismo do Espírito? Quem pode dizer que já recebeu? Aquela pessoa que fala em outras línguas. Quem pode dizer que recebeu o batismo no Espírito? Todo aquele que creu em Jesus com todo o seu coração. E isso é uma experiência única e inquestionável. Ninguém pode questionar. É sua experiência com Deus. Eu recebi, eu creio. Aí alguns dizem assim: não, mas eu só acredito se essa pessoa tem o Espírito Santo, se ele falar em outras línguas, porque falar em línguas é a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Sim, é uma evidência, mas não é a evidência, é uma das evidências. Não é a evidência, é uma das evidências, porque tem muitas pessoas que se converteram e aceitaram Jesus verdadeiramente, mas nunca foram ensinadas biblicamente, corretamente, a crer. E se elas não são ensinadas a crer corretamente, como é que elas vão receber o batismo no Espírito para falar o quê? Em outras línguas. Tem crente que até pensa assim, que eu vou falar para quê? Para que serve? Não, eu não quero não, mas não quer. Por que não quer? Não quer porque não sabe o quão bom é. Porque se não fosse bom, Jesus não teria oferecido nem provido para nós. Mas é algo tão bom, é tão maravilhoso que Ele proveu para nós. Amém? Então, você como um cristão, rejeitar o falar em outras línguas, rejeitar o batismo do Espírito, é tolice.
ou ignorância, por não conhecer. A pessoa fala, mas eu não quero. Por que não quer? Porque você não conhece. Porque existem benefícios que você acessa quando você recebe o batismo do Espírito e passa a falar em outras línguas. Agora abra comigo 1 Coríntios capítulo 14. Primeiro Coríntios capítulo 14, versículo 1 em diante. Quem já localizou aí? Ele diz bem assim: siga o caminho do amor e busquem com que, irmãos, com dedicação, os dons o que? Espirituais, principalmente o dom de quê? De profecia. Pois quem fala em uma língua ou em outras línguas, não fala o que, irmãos? Aos homens, mas a Deus, de fato, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala o que, irmãos? Mistérios. Olhe para cá agora. Eu sei que você vai ficar curioso para ler o capítulo todo, mas deixa para ler em casa. Olha o que ele diz aqui. A tradição diz bem assim: falar em línguas é falar outro idioma. E eu já mostrei que na casa de Cornélio, em outras passagens, que não cabia ali ser outro idioma. Aí ele diz bem assim: pois quem fala em uma língua ou em outras línguas, não fala a quem? Aos homens. Ora, se eu falar em um outro idioma, eu vou falar para alguém, sim ou não? Ou alguém vai me entender, sim ou não? Então, se aqui estivesse se referindo à língua materna, idioma, alguém entenderia. E eu estaria me comunicando com alguém em outro que? Idioma. E ele diz-me assim: mas não fala a homens, mas a quem? A Deus. Agora, quando eu falo em outras línguas, quem é que me compreende? Quem me compreende? Alguém compreende se eu falar em outras línguas? Não. Aí diz: quem fala em outras línguas, fala o quem? A Deus. Pois em espírito ele fala o que, irmãos? Mistérios. E como seria aqui falar mistérios em outro idioma? É em inglês. Henrique sabe um pouco de inglês, Luísa sabe um pouco de inglês, Sandra sabe um pouco de inglês. Quem mais aqui sabe um pouco de inglês? Você sabe inglês? Uau! Eu lá na América era só yes. Era só yes. Aí eu fui almoçar no restaurante, aí a garçonete veio com aqueles copão grandão de suco, refrigerante, né, beber refrigerante. Aí ela, eu, yes. Aí tomava. Aí ela dava uma rodada, aí vinha depois com um copão, aqueles copos bem grandão americano. Eu, yes. Ela, outra, já estava com a barriga inchada já. Aí ela vinha de novo, eu, yes. Inchado. Aí acabando tudo já sem aguentar mais nada, porque se sobrasse pagava. Aí ela olhou para a mesa, aí falou em inglês, Aí eu, yes. Ela estava perguntando se eu queria mais refrigerante. E eu pensei que ela estava perguntando se eu queria que ela tirasse as coisas da mesa. Aí ela, outro copão. Aí eu, misericórdia. Não aguento mais não. Aí depois a mulher era filha de brasileiro, falava português. Aí, Brasil, não aguento mais, não. Ela, Brasil, eu falei, sim. Ela, eu sou brasileira, meus pais são brasileiros. E por que você não falou português, abençoada? Eu aqui o tempo todo sofrendo.
Aí ela começou a rir. Eu era em Tulsa, lá em Oklahoma, num estado que quase não aparece brasileiro lá. Mas o inglês não é mistério. Alguém entende. O espanhol não é mistério. Alguém entende. Mas as línguas só Deus entende. E você fala o quê? Mistérios. Agora, qual é a tolice quanto ao falar em línguas? É que tem pessoas que querem o quê? Falar com outras em línguas. Henrique, eu quero contar um segredo, viu? Ô pai, qual é o segredo? Labrachevias covianávias. É tolice. As línguas não é para falar com outra pessoa. É para falar com quem? Com Deus. Não é para falar com outra pessoa. É por causa disso, desse assunto ser mal explicado, mal ensinado, que as pessoas fazem o uso errado, seja no culto, seja em reuniões, seja publicamente, que as pessoas banalizam e acham que isso não tem benefício e que é o quê? Imaturidade dos crentes. Porque as pessoas pensam, aí você vai num culto e um profeta vai até você e dá um recado para você em línguas. Eis que eu te digo, Natan, recha brevias, covias, návias, bravias, névias, cávias, oh glória! Aí ele, por não conhecer, por ser imaturo, dá uns, oh glória, eita glória, Deus falou comigo. Falou o quê? Mistério. Mistério. O que foi que Deus falou? Rapaz, foi um mistério aí, eu não entendi não. É tolice. As línguas não é para falarmos com outras pessoas, é para falarmos com Deus, porque só Deus entende. Amém? Agora, não quer dizer com isto que eu não posso falar em outras línguas e Deus conceder um dos dons do Espírito, que são 9, e dos dons do Espírito tem 3, são chamados dons de expressão vocal, que é o dom de línguas, interpretação de línguas e da profecia. São 3 dons de expressão vocal, ou seja, dons que operam através de quê? De a expressão vocal. O dom da interpretação de quê? De línguas. E aqui não é o dom para traduzir idioma, porque a tradução, você pode aprender o outro idioma e ser capaz o quê? De traduzir, e isso não é dom, é uma habilidade que a pessoa aprende por ela estudar. Mas o dom do Espírito, chamado dom de quê? De interpretação de línguas. Então, em um culto, de fato, Deus pode me tomar e eu chegar até Natan e falar com ele em línguas. Ou xarabracô, brambaçareque, brabachá. Alguma coisa vai acontecer. Ou o Espírito Santo vai dar para ele o quê? A interpretação, o dom vai cair sobre ele e ele vai entender tudinho. Ninguém entendeu nada, porque não precisava entender, e a comunicação não era com vocês, a comunicação era com quem? De Deus para com ele. Então ele teve a interpretação, ou Marcos aqui do lado, assim diz o Senhor para você, estou te entregando e Marcos recebeu o quê? O dom, e na hora interpretar tudo que estão dito para quem? Para Natan. Aí Natan recebeu. E agora Natan vai ter que conhecer a palavra de Deus para fazer o quê? Para julgar se o que ele está recebendo, se o que eu estou falando em línguas e o que ele está interpretando é de Deus ou não. Porque nessa hora entrou a profecia. E agora ele tem que conhecer a palavra para julgar, não o profeta, mas julgar o quê? A profecia. Aí 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, não despreze a profecia, mas põe à prova, ou seja, através de quê? Da palavra, e retenha aquilo que é bom, ou seja, que está de acordo com o quê? Com a palavra. Amém? É assim que funciona. Então as línguas servem para nossa, o que, irmãos? Edificação. Continuando o que ele diz. Mas quem profetiza, o faz para a edificação de quê, amados? De quê? Mas quem profetiza, o faz para a edificação, encorajamento e quê? E consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo, que a mais se edifica.
E quem profetiza edifica o quê? A igreja. Se você continuar lendo todo o 1 Coríntios 14, todo esse capítulo 14, você vai ver, olhem para cá, perfeitamente como o que Paulo está tratando aqui é o uso das línguas estranhas, que é o fruto do batismo do Espírito. Ele não está falando aqui sobre idioma, ele não está proibindo o falar em línguas, ele está orientando como se deve falar corretamente, na sua vida particular com Deus, ou falar o quê? Publicamente. Então Paulo começa a dizer, mas ele diz, aquele que fala em línguas edifica-se o quê? A si mesmo. Então um dos benefícios de você falar em línguas é ser edificado no seu homem interior. Judas, versículo 20, diz bem assim, vós amados, sede edificados na vossa fé santíssima, orando no Espírito. E esse orando no Espírito é orando em outras línguas. Então, quando você está orando em outras línguas, no seu particular com Deus, você é edificado interiormente. E esse é um grande benefício. Amém? 90% das minhas orações são em outras línguas. 90%. Essa semana eu viajei para a Glória, fui visitar um irmão no presídio, e durante o caminho, quase 2 horas de viagem, 90% do meu tempo foi orando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Na volta sozinho, falando em línguas. Porque o falar em línguas cria o que para mim? Edificação. Se as pessoas soubessem o real valor que existe de benefício, falar em línguas, elas falariam muito. Paulo sabia tanto isso, que nesse mesmo capítulo 14 de Coríntios, ele disse bem assim, dizendo para a igreja, escrevendo, ele disse, eu falo em línguas muito mais do que vocês. Muito mais do que vocês. Ele disse, eu falo muito em outras línguas. Agora, ele diz, se tratando de falar publicamente com a igreja, ele diz, eu não falo em línguas, porque não faria nenhum sentido. Que sentido faria Paulo chegar, ou eu chegar aqui, irmãos, Necovias, Bravias, Návias, Névias, ou Xabra. Não faria nenhum sentido. Vocês estão entendendo o quê? Nada. Ele diz, então, publicamente, se eu falar em línguas, não vai ter proveito nenhum para vocês. A não ser que haja, ele diz, 14, interpretação. Aí sim, aí alguém vai ser edificado. Mas sem interpretação, você não fala com a igreja. Você fala com quem? Com Deus, para o seu benefício, que é para a sua edificação. O que as pessoas fazem, normalmente, aqueles que já falam em línguas, eles pensam que para falar em línguas, eles têm que sentir uma unção. Eles têm que sentir uma unção. E se eles estiverem no culto, e de repente no culto, tiver aquele mover, aquela presença gloriosa, e eles começam a sentir alguma coisa, então eles falam em línguas, e eles liberam as línguas, eita glória, eu senti que Deus está aqui. Mas não é para ser assim, ou só assim. Porque as línguas estão dentro de você, é para o seu benefício. Você pode falar quando e como você quiser. Amém? Você não tem que esperar sentir a presença de Deus para falar em outras línguas. Você pode falar na hora que você quiser. E isso é muito bom. Amém? Por exemplo, Felipe hoje está na Bahia. Meu filho, para quem não sabe, mais novo, está na Bahia. Eu suponho que nesse exato momento Felipe esteja na casa dos pais de Bruna, com ela lá, e com o Theo. Eu suponho. Aí digamos que eu vou com Sandra fazer uma oração. Sandra, vamos orar para o Felipe agora, vamos. Senhor, abençoa Felipe, guarda Felipe agora na casa dos pais de Bruna,
Dona Maria e seu Dinho, guarde Felipe, guarde Theo, que o Senhor os proteja, proteja Bruna, guarde eles lá agora, Pai. Noite de paz sobre eles, em nome de Jesus, amém. Eu orei por eles, amém? Orei ou não orei? Sim ou não? Agora, e se Felipe, nesse exato momento, não estiver em casa? Se de repente, nesse exato momento, ele pegou o carro, decidiu sair com Bruna e foram comer uma pizza, foram jantar em algum lugar. Aí de repente, nessa pizzaria onde eles estiverem comendo, aí de repente entrou alguém fazer um assalto. Aí eu digo para vocês, essa oração que eu fiz fez sentido? Essa oração que eu fiz cobriu a vida deles? Não cobriu a vida deles. Agora imagine se eu e Sandra falam, vamos orar por Felipe agora, vamos. Pai, guarde a vida de Felipe, toma ele em tuas mãos, o Senhor sabe do que ele precisa. Oh, xalabracanto labrambacharacantarabras. Oh, xalabracanta labrambachoroco. Guarde Henrique, guarde Felipe, guarde Theo, guarde Bruna. Oh, Pai, livra ele agora, livra todo mal, todo laço de violência. O Espírito Santo começa a me inspirar. E eu nem sabia, e de repente eu estou colocando palavras de violência, de coisa, e eu estou falando, e eu nem sabia, mas eu estou sendo inspirado a orar. É isso que fala Romanos capítulo 8, 26. Diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E a fraqueza, neste caso, é não saber como orar, mas o Espírito nos ajuda a orar, porque Ele ora segundo a vontade de quem? De Deus. E Deus sabe exatamente do que Ele está precisando. Então, quando eu começo a orar em outras línguas, eu recebo inspiração do Espírito. Ele vai me inspirando, Ele vai colocando palavras, Ele vai vai liberando chaves, cenas, às vezes vai passando em minha mente, e eu vou orando. Aí sim, a minha oração está sendo muito, que irmãos, eficiente pela vida dele. Quantos podem dizer amém? E é isso que acontece. Então, veja como é bom você receber o batismo do Espírito e falar o quê? Em outras línguas. Quantos podem dizer amém? Quantos entenderam? Estamos no mês sobre o Espírito Santo. E aí os cristãos, eles começam a falar em línguas, a sua vida melhora. Essa frase agora é do irmão Severino Pedro. Severino Pedro. Frase dele. Ele diz bem assim: os cristãos começam a falar em línguas, a orar em línguas, quando estão passando por uma situação difícil. E quando eles começam a orar em outras línguas, a sua vida melhora. Ao invés deles continuarem orando mais, para a vida continuar o quê? Melhorando, eles param de orar. Até que novamente haja o quê? Uma piora. Aí eles voltam novamente o quê? A orar. Então, amados, orar em línguas para nós deve ser um estilo de vida diário. Diário. Amém? Essa palavra edificar, quando ele diz em Judas 20, que aquele que ora em línguas é edificado na fé santíssima, e 1 Coríntios 14, 4, que aquele que ora em línguas, ou fala em línguas, edifica a si mesmo. Essa palavra edificar é a mesma palavra para recarregar. Recarregar. Então, quanto mais você falar em línguas ou orar em línguas, o seu homem interior, ele é o quê? Recarregado. Quando eu encontro um crente fraquejando na fé, como um guiné, que só abre a boca para dizer, eu estou fraco, está ruim, estou tão abatido, está tão ruim, tanta prova, tanta dificuldade, eu me sinto assim, eu me sinto assado, eu estou tão assim. Eu digo bem assim, eu digo só para poder constatar. Está orando em línguas? Eu nunca mais senti. Senti o quê? Não, eu nunca mais senti de orar em línguas. E tem que sentir o quê, criatura? Pelo amor de Deus. Você tem que crer e falar.
Você já recebeu o batismo do Espírito já, o do Espírito já. É porque um dia eu recebi e falei em línguas, um dia. Isso é para ser experiência, para se renovar você a cada dia. Agora, os cristãos que eu conheço, que andam firmes, fortes, renovados, animados na fé, eu nem preciso perguntar, eles estão sempre falando em outras línguas. É benefício para você. Eu não falo para me gloriar, pergunte a minha amada aqui, 28 anos de casado, quantas vezes ela me viu abatido? Quantas vezes disse para ela, não vou nem sair de casa hoje porque estou mal? Já ouviu? Estou mal. Estou no buraco. Já ouviu? Estou no buraco. Tem gente que é assim, não é? Acorda, vai trabalhar hoje? Não, porque estou na fossa. Vixe, meu pai. Como é que você está? Pela misericórdia. Parece que alguém está carregando assim, pendurado. Isso é vida para crente não, irmãos. Paulo e Silas estavam em Atos 19 e era preso, meia-noite, orando e dando louvores para Deus. Depois de serem presos, serem chicoteados, estavam ali orando e louvando a Deus. Se você é um crente que edifica a sua vida na palavra, na oração e na oração em outras línguas, o inferno pode se levantar, você pode ter uma péssima noite do que você imaginar, com mosquito, sem mosquito, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com calor, chovendo, na goteira, seja no que for, o seu homem interior está renovado. Você está bem por dentro, porque do seu interior fluem rios de águas vivas. Não são rios de águas mortas, são os rios de água viva que edificam o seu homem interior. Você acorda forte, acorda animado, você acorda vibrante na fé, com expectativa de milagres, de coisas sobrenaturais para acontecer na sua vida. Quantos podem dizer amém? Fraqueza é ausência do enchimento do Espírito, seja por falar em línguas ou por outras coisas que nos colocam no mesmo pacote de você se encher do Espírito. Então, nesse tempo que estamos pregando na igreja, ensinando sobre o Espírito Santo, enfatize mais, valorize mais, intensifique mais o falar em outras línguas, e você mesmo é o maior beneficiado. E depois, as pessoas que estão em torno de você, falar para você estar melhor. Você está melhor, que bênção. Que bênção você está fortalecido em Deus, que bênção. Só que os cristãos pensam, irmãos, que o que vai torná-los melhor é apenas uma oração no culto de domingo. É apenas uma imposição de mãos. É apenas um revelamento que foi num culto e alguém revelou alguma coisa e ela se sentiu bem. Ai, que bom que Deus revelou que eu estou passando por uma prova. Nem precisava, porque eu já sei que estou passando pela prova. Não é verdade? Mas as pessoas hoje estão assim, se achando que porque foi alguma coisa revelado, foi tudo para elas. O que precisamos é seguir o trilho da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.